Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula, tá? Nessa aula, a gente vai estar dando continuidade ao estudo das relações trigonométricas em triângulos retângulos, porém a gente vai fazer um pouco mais das coisas que aparecem aqui na capa, tá? Na página 31, só tem um resumo que é o teorema dos cossenos, e a gente vai ver algumas coisas a mais do que o teorema de cossenos, e também nós vamos ver a lei dos senos, e obviamente, né, como está indicado aqui, nós vamos ver também a lei dos cossenos. Bom, para nossa aula a gente vai pensar no seguinte, ó. Imagina que a gente tem um triângulo qualquer, vou desenhar aqui um triângulo qualquer aqui, e nós vamos começar vendo a seguinte ideia. Quando nós temos um triângulo qualquer, existem algumas relações que ocorrem no triângulo, como a gente vai ver agora. Vocês vão encontrar lá na página 41 do livro texto de vocês, que é um resumo do nosso conteúdo. Sim. Se nós tivermos um triângulo que é não retângulo, o que vai acontecer? Suponha que eu chame esse lado aqui de A, esse lado de B e esse lado aqui de C. Aí eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Então, a lei dos cossenos, tá? O que a gente vai ver agora é a lei dos cossenos. A gente viu na aula anterior que se nós temos um triângulo retângulo, calcular o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, é algo que a gente já está acostumado a calcular. Mas quando a gente tem um triângulo qualquer, ou seja, não é um triângulo retângulo, a lei dos cossenos ela é um pouco diferente, ela fica um pouco bem maior do que o tradicional. Então imagina que esse ângulo é o alfa. Então se esse ângulo é o alfa, eu vou começar pelo lado oposto desse ângulo aqui. E aí, o que vai acontecer com o lado oposto desse ângulo? O lado oposto do ângulo ao quadrado, então vou chamar aqui A ao quadrado, ele vai ser igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. Isso aqui nada mais é do que, se eu tenho um triângulo retângulo, isso aqui é o teorema de Pitágoras. Quando o triângulo não é retângulo, o que vai acontecer? Vai ser colocado no meio dessa conta um termo assim, ó, 2BC cosseno do ângulo alfa. Então, a minha expressão da lei dos cossenos ela vai ficar um pouco maior do que o teorema de Pitágoras. Vai ser introduzido, então, essa parte aqui subtraindo, que é 2 vezes o BC vezes o cosseno do ângulo alfa. Aí o cosseno do ângulo alfa vai continuar valendo aquelas regras que nós vimos anteriormente, tá? E isso aqui é interessante ressaltar que por mais que eu indiquei aqui o ângulo alfa, isso também vai funcionar para outro ângulo. Por exemplo, se eu chamo esse ângulo desse lado de beta, então, ó, o ângulo oposto ao beta, no caso B, nós teremos o seguinte, ó, B ao quadrado, ele é igual aos outros dois lados que sobram, ó, que eles são adjacentes ao ângulo beta, ou seja, A ao quadrado mais B mais C ao quadrado, menos 2AC vezes o cosseno agora do ângulo beta. Só mudou o ângulo. Mas se você observar bem, a fórmula é a mesma, só mudou o A e o B de lugar. Se eu quisesse fazer com o lado C, por exemplo, eu poderia utilizar aqui um ângulo gama, aqui, ó. Chamar esse ângulo de gama. Então, ó, C ao quadrado, ele vai ser igual a A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB cosseno agora do ângulo gama. Então, as fórmulas, na verdade, ela é a mesma fórmula para os três, só muda o ângulo e os lados que você está colocando em cada posição. Mas a fórmula é a mesma. É um lado ao quadrado, que seria o lado que é oposto ao ângulo, os outros dois lados que sobram ao quadrado, menos 2 vezes esses dois lados, vezes o ângulo, o cosseno do ângulo em destaque na questão. Então, a lei dos cossenos ela é bem abrangente nesse ponto aí. Vamos pegar aqui um exemplo. Ó.
Um exemplo aqui para vocês verem como é que calcula. Então, vou pegar aqui um exercício sobre a lei dos cossenos. Vamos pegar esse aqui, ó. Questão 1. Dois lados de um terreno de forma triangular medem 15 e 10 centímetros de 10 centímetros, desculpa, 15 metros e 10 metros, formando um ângulo de 60 graus entre eles, conforme essa figura aqui. Ele pergunta o seguinte: qual é o comprimento do muro necessário para cercar esse terreno? Bom, só adiantando para vocês, para calcular o muro para cercar o terreno, a gente teria que calcular, então, o perímetro. Só que para calcular o perímetro, nós precisamos saber o valor do último lado aqui, que não aparece na questão. Então, o que a gente vai fazer aqui? Bem simples, ó. Aqui é a nossa figura. Então, por exemplo, eu vou chamar esse lado aqui de x, que eu não sei quanto que vale. E aí, é só usar a lei dos cossenos, ó. O lado que eu quero, ó, o lado oposto ao ângulo, nesse caso, x quadrado, ele vai ser igual aos outros dois lados ao quadrado, ó, 10 ao quadrado, mais 15 ao quadrado, menos duas vezes esses dois lados, no caso 10 vezes 15, vezes o cosseno de 60 graus. Na aula de ontem, a gente viu o seguinte, ó, cosseno de 60 graus, inclusive se vocês pegarem, por exemplo, a Bienal e voltar um pouquinho aqui, ó, vocês vão encontrar que o cosseno de 60 graus na Bienal é meio, ou seja, 1 sobre 2. Então, é só a gente vir aqui, ó, colocar, né? Cosseno de 60 é 1 sobre 2, é meio. E aí é só resolver essa conta. Então, x quadrado, ele é igual a 10 ao quadrado, que vale 100. Vou colocar aqui 100. Mais 15 ao quadrado, que eu não faço ideia, mas rapidamente calcula. 15 vezes 15, 225. Menos, ó, 2 vezes 10, 20. 20 vezes 5, vezes 15, dá 300. Então, menos 300, vezes o cosseno de 60, que é meio. Aí nós vamos somar esses dois aqui. Então, x quadrado é igual a 325 menos 300 vezes meio, 150, tá? Vou multiplicar por meio e dividir por 2. Então, x quadrado vai ser igual a 325 menos 150. 325 menos 150 dá 175. E aí, aqui, vale um detalhe, né? X quadrado deu 175, então, x é a raiz quadrada de 175. Não vai dar exato, porém a gente pode fazer aí uma adequação. 175, se nós pegarmos aqui fatoral, o 175, então 175 fatorado. Se nós somarmos os algarismos, não vai dar para dividir por 3, então vai ter que dividir por 5. 17 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 5, 15. Então, sobram 2. 2 com 5 dá 25. Então, 25 vezes dividido por 5 vai dar 5. E aqui, 35 dividido por 5, 7. Então, aqui a nossa fatoração, ele vai indicar para a gente que o 75 é 25 vezes 7, quer ver? É isso mesmo, 25 vezes 7. Então, deixa eu escrever aqui. 25 vezes 7. O 25 tem raiz quadrada, que é 5, e aí repete essa raiz de 7 aqui. Pronto, encontramos o x. Aí, para calcular o perímetro do muro, é só a gente fazer o quê? 10 mais 15 mais 5 raiz de 7. Ou seja, raiz de 7. Então, o perímetro vai ser 25 mais 5 raiz de 7. Se você quiser colocar o 5 em evidência aqui, isso vai dar 5. Aí você tem, ó, 25 dividido para 5 dá 5, mais 5 raiz de 7 dividido para 5, fica só raiz de 7. Então, essa seria a resposta do nosso problema, tá?
Eu acredito que eu não deva ter errado nenhum cálculo aqui. Então é isso mesmo. Resposta correta é 5 vezes 5 mais raiz de 7. Então aqui, gente, é a lei dos cossenos. Então a lei dos cossenos, nós aplicamos a fórmula da lei dos cossenos, tá? A regrinha. A questão e resolvemos, encontramos um dos lados ou mesmo o ângulo que está faltando. Quando que a gente usa a lei dos cossenos? É quando a gente tem um triângulo qualquer. Quando a gente não sabe, quando o triângulo ele não é um triângulo retângulo, tá? Então, resumidamente, é isso que acontece. Um outro problema aqui, uma outra questão, que a gente tem que verificar junto com a lei dos cossenos, que não aparece aí diretamente no livro, no capa, né? Não aparece aí diretamente na apostila, é o seguinte, é o que nós chamamos de lei dos senos. Então, imagina o seguinte, nós temos aqui um triângulo qualquer de novo, e aí eu vou chamar esse lado aqui de A, vou chamar esse lado de A, esse lado aqui de B, e esse lado aqui de C. Eu vou chamar esse ângulo de beta, de gama, e esse aqui em cima de alfa. A lei dos cossenos, ela tem essa característica, né? Lado ao quadrado é igual aos outros dois lados ao quadrado somando, menos 2 vezes os dois lados, vezes o ângulo entre eles. A lei dos senos ela é um pouco diferente, ela vai abranger o seguinte, que o cosseno do ângulo, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, a lei dos cossenos vai abranger seguinte, a lei dos senos vai abranger essa característica aqui, ó. Então, o lado A, por exemplo, sobre o ângulo dele, ó, o ângulo oposto a ele, então, A sobre o seno de alfa, ele vai ser igual ao lado B sobre o seno do ângulo oposto ao B, que é o beta, igual a C sobre o seno do ângulo gama, que é o ângulo oposto a ele. E mais do que isso, essa igualdade é igual a uma constante. E essa constante é o quê? É o raio. Que raio seria esse? Seria o raio, tá, da circunferência que passa pelos 3 pontos do triângulo. Né? Claro que vai passar nos 3 pontinhos aqui, tá? Porque aqui usando o mouse é difícil, mas vocês sabem que no quadro lá eu mando bem no desenho. Aí aqui, ó, resumindo, a lei dos senos diz o seguinte, que existe uma proporcionalidade entre o lado e o ângulo, tá? Entre o lado e o ângulo associado a ele usando o seno. E essa lei aqui é importante para a gente descobrir algumas relações, porque nem sempre a gente consegue descobrir as relações ou os valores usando a lei dos cossenos, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui da lei dos senos para vocês verem aqui como que se aplicam. Vou pegar esse aqui, esse primeiro aqui. Ó, vamos pegar esse aqui, ó. Vou copiar essa imagem. A questão diz assim, ó. Existem 6 trilhas numa escala de um mapa, de 1 para 10 mil, e ele pede para a gente calcular a distância entre a ilha A e a ilha B. Ou seja, nesse caso aqui, a gente descobrir esse valor aqui, ó, desse lado aqui, ó, do A para o B, que seria o nosso X. Então, nessa relação aqui, nós temos 1, 2, 3 valores, 2 ângulos e 2 lados, né? Bom, observe que para eu usar esse lado aqui, eu preciso descobrir esse ângulo aqui, que eu vou chamar de ângulo Y, tá? Poderia chamar de qualquer letra, vou chamar de Y, mas eu preciso saber primeiro esse ângulo. Então, para eu saber primeiro esse ângulo, eu tenho que lembrar que a soma dos 3 ângulos do triângulo, observe que essa não é uma questão direta, né? É só substituir na fórmula. Eu preciso primeiro encontrar o ângulo referente ao lado X, não consigo resolver. E ao fazer isso, tá? O que vai acontecer, ó? Eu vou descobrir que o meu Y vai ser igual a quanto, ó? Ó, isso daqui, ó, 30 mais 105 vai dar 135 graus.
E aí, eu vou passar para o outro lado subtraindo, ó, 180 menos 135. Então, o y é igual a 180 menos 135, que vai dar 45 graus. Esse é o valor do ângulo y. Então, se eu sei que esse ângulo aqui vale 45 agora, eu posso aplicar a lei dos senos. Aí vale uma ressalva. A lei dos senos tem 3 senos aparecendo aqui, porém, tá? Já que tem 3 ângulos, a gente não precisa usar os 3 ângulos, a gente só precisa usar 2, porque na regra de 3, na multiplicação cruzada aqui, eu uso de 2 em 2. Então, eu uso esses 2, ou eu uso esses 2, ou eu uso o A com o C. Nesse caso, a gente não precisa identificar sempre A, B e C nas nossas relações na lei dos senos nem na lei dos cossenos. A gente só precisa lembrar que o lado sobre o ângulo, sobre o seno do ângulo, ou seja, x sobre seno de 45, ele vai ser igual ao lado, que nesse caso aqui é o 12, sobre o seno de 30. E é só nós aplicarmos, então, a multiplicação cruzada. Vamos fazer aqui o nosso cálculo aqui, ó. Então, fica assim, ó. X vezes seno de 30 é igual a 12 vezes seno de 45. Ou seja, a gente vai passar aí esse seno dividindo. Então, x é igual a 12 seno de 45 dividido por o seno de 30. E aí, para finalizar, é só a gente substituir os valores de senos e cossenos, né? Então, você olhar aí naquela tabelinha do 2, 3, 3, 2, 1, vocês vão descobrir que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e que o seno de 30 é meio. Nesse caso, a parte de baixo da fração vai simplificar, ou você pode repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda e descobrir que o x, então, vai ser igual a 12 raiz de 2. Então, a distância aí da cidade a outra é 12 raiz de 2. Lembrando aqui que, geralmente, o raiz de 2 ele é obtido aqui, ó, como sendo 1,41. Ok? Então, pessoal, alguma dúvida? Bom, já que não tem dúvida, então... Oi. Então, tranquilo. Não. Então, pessoal, essa é a aula de hoje, tá? Eu deixei um link do vídeo lá no plural, um link de um vídeo aí para vocês darem uma olhada lá no grupo do WhatsApp. Então, deem uma olhada nesse vídeo, tá lá no meu canal, que vai falar sobre essas relações trigonométricas aqui, ó. Trigonométricas não, métricas, tá? Essas relações métricas no triângulo retângulo, essas que aparecem aqui, ó. E aí, como ela não é o foco aqui, precisamente, no livro texto, eu não vou reexplicar aqui. Então, dê uma olhada lá no vídeo do canal. É bem interessante porque vai falar sobre algumas outras formas de triângulo retângulo que geralmente a gente precisa usar, mas que geralmente a gente não vê com tanta frequência. Então, dá uma olhada lá no vídeo e depois eu vou, logo vou estar postando atividade para vocês, ok? Então, pessoal, até a próxima. Falou. Falou. Até mais.